Muito bem, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora em que você estiver revendo esse vídeo. Eu sou o professor Luciano Adley e essa é a primeira aula do nosso curso de Física Geral 1, 2021, segundo semestre, ainda na modalidade de atividades não presenciais. Então, nesse vídeo vou apresentar para vocês os elementos fundamentais do nosso plano de ensino. Então, acompanhem com atenção. Então, veja aí. Nessa nossa imagem temos, no fundo, alguns elementos importantes que caracterizam a física de modo genérico, as grandes áreas fundamentais de conhecimento da física. Então temos aí balões, temos imagens aqui obtidas de estrutura atômica, não é? Por falarmos em estrutura atômica de átomos, temos também energia nuclear, nós temos eletricidade, nós temos relatividade, nós temos gravitação, homem na lua, etc. Então, isso é um conjunto de elementos conceituais que constituem a estrutura, ou o que eu gosto de chamar de edifício conceitual da física. Hoje, em particular, nós vamos iniciar a apresentação de um desses elementos, que em termos disciplinares dos cursos de engenharia, né, caso de vocês aí que estão cursando engenharia de alimentos e engenharia florestal, a física 1 vai abordar os elementos de mecânica, a chamada mecânica clássica. Então, inicialmente, para entrarmos propriamente no conteúdo, vejamos lá qual é o objetivo geral da disciplina. Então, o objetivo geral, veja lá, apresentar e desenvolver ideias e relações de cunho conceitual e matemático que propiciem aos cursistas da disciplina uma compreensão mais ampla e instrumental da física e também habilidades com as quais possam vir a analisar situações cotidianas ou profissionais que requeiram esse repertório de conhecimentos científicos. Então veja que é um objetivo, como o nome sugere, muito geral. Aqui destaco desenvolver ideias e relações de cunho conceitual e matemático. Ou seja, a física é caracterizada por conceitos próprios, desenvolvidos ao longo do tempo, e, além disso, esses conceitos são interrelacionados por estruturas matemáticas. Então, é o conjunto de conceitos e estruturas matemáticas que são a espinha dorsal do conhecimento que nós chamamos de física, em particular de física geral. Vejamos os objetivos específicos da nossa disciplina em questão. Propiciar aos estudantes dessa disciplina conceitos didáticos que lhes permitam conhecer as grandezas e princípios fundamentais da mecânica clássica, assim como, de posse desses elementos, modelizar situações físicas teóricas e as aplicações tecnológicas oriundas desses modelos. Então veja que agora nós direcionamos aquela ideia mais geral. Então vamos trabalhar com contextos didáticos que devem permitir a vocês conhecer grandezas, ou seja, ciência como física é baseada em elementos conceituais e estruturas matemáticas que vão envolver grandezas mensuráveis a partir de um determinado contexto, a partir de um determinado fenômeno. Esse contexto pode ser puramente teórico ou pode ser um contexto em que se faça dele alguma aplicação tecnológica. Note que existe aqui uma palavrinha, né, um verbo, modelizar, ou seja, criar modelos. O que é um modelo? Existe uma videoaula já prontinha, que você vai acessar brevemente, inclusive vai ficar também na descrição desse vídeo, em que nós mostramos como é o papel da física em modelizar situações cotidianas ou de aplicações tecnológicas. Esse é um dos primeiros elementos com os quais nós vamos trabalhar. Como base, além das nossas videoaulas, existe, claro, o livro Texto de Referência. Veja que eu coloquei aqui de consulta, não é? É o livro que existe lá na bibliografia básica da disciplina. No nosso caso, Fundamentos de Física, certo? Coloquei aqui a capa correspondente à edição que tem disponível para vocês lá na biblioteca.
não é? Então é um livro produzido por Joe Walker e outros que contribuíram e segue a linha de uma obra mais clássica de Halliday e Resnick, nesse caso aqui a 9ª edição, tá certo? Então ele será nossa referência para consulta, para complemento, não é? Vou recomendar em alguma das atividades, certamente que vocês vão ao texto e realizem a partir do conteúdo lá disponível algum elemento de atividade. Nossa ementa. Bom, nesse caso nós temos 8 capítulos, grandes capítulos, nesse livro texto de referência, que eu dividi em unidades. A primeira unidade, o que é física, medição, movimento retilíneo. Então veja que são 3 assuntos. Primeiro, a compreensão do que é física enquanto ciência e qual o papel da física para o engenheiro, no caso de vocês, exatamente. Elementos de medição, como medimos e representamos de maneira rigorosa o resultado de uma medição, isso é fundamental em engenharia. E o primeiro elemento propriamente do conteúdo de conceitos físicos é o estudo dos chamados movimentos retilíneos. Algo que certamente vocês tiveram contato lá no ensino médio. Aqui, evidentemente, que nós vamos aprofundar algumas ideias, principalmente utilizando ideias fundamentais do cálculo 1, que certamente vocês fizeram no semestre passado, pelo menos. Segunda grande unidade são vetores, movimento em 2 e em 3 dimensões. Também, noção de vetores, certamente vocês tiveram no ensino médio. E aqui, movimento em 2 e 3 dimensões também deve ter sido estudado em algum nível lá. Evidentemente que a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais ampla do que aquela que foi feita no ensino médio. Unidade 3, força e movimento. Aqui aparecem, por exemplo, as famosas leis de Newton, que certamente também vocês estudaram no ensino médio. Aqui, claro, a gente vai tratar no nível mais avançado. 4, trabalho e energia. Também elemento próprio do ensino médio. Isso cai no Enem. Então, algum contato quem fez Enem recentemente teve com esse conteúdo. 5. Aqui aparecem novidades que normalmente não constituem assunto de ensino médio. Centro de massa, um conceito extremamente importante, e momento linear. Momento linear também é chamado de quantidade de movimento linear. Aqui nós usamos o nome mais rigoroso, momento linear. Unidade 6, estudarmos a rotação, movimentos característicos de rotação de um corpo sólido, e o chamado momento de inércia, que é uma grandeza própria muito importante quando se estudam os fenômenos, as situações envolvendo corpos em rotação. E, finalmente, a nossa última grande unidade, que é rolamento, torque, que é uma grandeza fundamental para o estudo de fenômenos de rotação, movimento combinado como rolamento, e a grandeza chamada momento angular, ou quantidade de movimento angular. Veja que angular e rotação, ou, no caso específico aqui, na última unidade, rolamento. Muito bem? Então são essas as 7 grandes unidades em que nós vamos dividir o conteúdo da ementa da nossa disciplina de Física 1. Na sequência, bom, agora vem a curiosidade maior de vocês antes de começar a disciplina, não é? Depois de conhecer a ementa e a avaliação. Como é que vocês serão avaliados na modalidade ANP? Bom, primeiramente, boas notícias. Atividades via Google Forms. O que são os Google Forms? São os formulários do Google, uma ferramenta que está ainda disponível para os docentes usarem, através da qual nós podemos enviar para você, se você ainda não conhece, um formulário no qual a gente coloca lá as questões, os elementos que a gente quer avaliar, etc. E no qual você pode anexar a resolução da atividade, certo? E devolver para mim, e isso vai para o meu Drive e fica registrado lá o dia, a hora exata em que você postou, etc. Não é? Então eu tenho esses controles sobre a ferramenta. Ela é extremamente útil.
E nesse caso, essas atividades vão totalizar metade da nota global da disciplina, 50 pontos. Elas serão atividades em média semanais, né? Vai haver caso em que a gente vai pular aí, por exemplo, semana que não vai ter aula, não é? A atividade será maior para suprir 2 semanas, etc. Mas, em princípio, seria algo em torno de uma semana, de 1 a 2 semanas, cada uma dessas atividades. Eu ainda não sei exatamente quantas serão, né? Dependerá do andamento do curso para que a gente faça de maneira bem segura e tranquila esse processo, não é? Então, normalmente é algo em torno de 7 a 8 atividades, não é? Dependendo do andamento da disciplina. Aqui está como o formulário vai aparecer para você no caso daqueles que eu vou enviar. Primeira coisa, valor nominal dessa atividade. Veja que está aqui 100 pontos. Ou seja, como eu ainda não sei exatamente quantas serão, não tem como atribuir uma nota exata para cada uma, não é? No final, se forem 8, não é? Haverá uma nota específica para cada uma, se forem 7. O importante é que você vai receber uma nota percentual, não é? Em 100 pontos. Depois, automaticamente, a gente monta uma planilha para fazer a conversão e você recebe isso já convertido mais adiante. Segundo item importante que está destacado aqui, veja lá. Horas atribuídas à atividade concluída. Uma vez que nós estamos trabalhando no formato ANP e nós não teremos todas as aulas da semana, que seriam 4, aquele tempo correspondente a essas aulas é suprido com as horas de atividades não presenciais. Então, em cada uma delas virá, por exemplo, 6 horas e meia, etc., dependendo do caráter da atividade. Data e hora limite, fique atento, não é? Então, eu sempre vou fixar um prazo máximo para que você me envie a atividade, o formulário. Luciano, você não recebe depois desse prazo? Evidentemente que eu não vou ser intransigente, a gente não está nessas condições, não é? É diferente de uma situação presidencial. Então, desde que haja comunicação prévia, né, do estudante e que apresente uma razão fundamentada pela qual ele não entregou no prazo, sem dúvida, eu vou analisar caso a caso e a gente pode receber numa data posterior. Porém, só não posso receber, mesmo numa data posterior, desde que eu já tenha feito a correção pública dessa atividade. Como eu disse para vocês, a gente vai fazer essas correções ou na aula síncrona de terça-feira, ou numa live, ou em alguma videoaula que eu grave e disponibilize para vocês. Então, uma vez liberada a correção, evidentemente que aí eu não posso mais, a partir desse momento, receber, tá bom? Então, evite atraso. Se você tiver algum problema, me comunique com a menor antecedência possível, não é? Para que a gente possa providenciar uma maneira de encaminhar a situação, tá bom? O que mais é fundamental? Veja lá. Sempre haverá as videoaulas de referência, sobre as quais estarão baseadas os itens da atividade que a gente propõe, não é? Então, eu vou elencar as videoaulas que a gente preparou, não é? E a partir delas, é claro que vocês vão, então, poder desenvolver aquela atividade especificamente. Para enviar a resolução, algo que vocês já devem ter feito noutra disciplina. Se não, fique atento, não é? Você deverá anexar no local próprio que existe no formulário, já existe um local pronto que a gente deixa, logo abaixo desse cabeçalho, em que você vai clicar no local indicado, vai abrir lá o seu navegador, seus documentos, e você então vai poder anexar o arquivo com as fotos da resolução da atividade. Então, se você não sabe converter essas fotos para PDF, eu vou deixar um conversor de fotos, né? Uma sugestão, existem dezenas aí, talvez, certamente você já tenha algum de preferência. Se não tiver, eu deixo um tutorial lá para que vocês façam. O importante é lembrar que é um único arquivo PDF. Então, se você tiver resolvido a atividade em 10 páginas manuscritas, então lembrar de converter isso em um único arquivo PDF, tá? Então, esse aplicativo que eu vou sugerir pode fazer isso de maneira bem tranquila no seu celular.
Ficar atento também aos detalhes, certo? Da resolução. Então aqui a gente descreve aquilo que não pode faltar. Primeiro de tudo, todas as folhas ou páginas que vocês manuscreverem, ou seja, aquilo que você escrever como resolução, todas elas, logo no topo, devem estar assinadas, certo? Por quem produziu, obviamente, aquela resolução, tá bom? Então, se você resolveu a atividade em 5 páginas, assine cada uma delas para depois fotografar. Segundo, ao montar o arquivo único PDF, ficar atento à orientação das fotos, não é? Todas elas orientadas na posição vertical para cima, não é? Para facilitar a correção. Lá no Formulários Google, ele me abre uma janela para eu efetuar essa correção. Evidentemente que lá eu não tenho todos os recursos de edição. Então a foto tem que estar na posição legível, né? Para que a gente possa corrigir. E a própria escrita também legível, né? Então cuidar para que fique legível o seu documento, para que eu não tenha que devolver, para que você refaça essas correções aí, tá certo? Cuidados básicos para que tudo saia de acordo com o planejado. E a notícia melhor ainda, veja lá. Cada atividade, uma vez que é um espaço de atividade não presencial, poderá ser realizada em grupo. Quem, evidentemente, optar por fazer individualmente, eu gosto de fazer sozinho, fique à vontade. Mas eu libero sempre nessa modalidade, nas minhas disciplinas, que possam ser feitas em grupo. Então, no caso de vocês, pela composição da turma, eu vou permitir, então, 4 integrantes no máximo. Então, a partir de hoje, quando eu liberar a primeira atividade, não é? Vocês vão ter prazo aí de 1 semana para fazer, então você pode já constituir um grupo para que esse grupo resolva a atividade e então a nota será a nota do grupo. Todos receberão a mesma nota. Lembrando que, primeiro, como dividir o trabalho efetivo do grupo é algo que eu delego ao próprio grupo, não é? Então, produção colaborativa. Então, os 4 integrantes do grupo, como vocês estão em fase presencial, vocês têm contato praticamente todo dia. Vocês se organizem, né? Vocês têm acesso à atividade e previamente vocês se organizem, não é? Quem vai fazer qual item, qual questão, etc., né? Daqueles itens que foram propostos. É necessário dividir igualmente? Não. Eu deixo liberdade para o grupo se organizar. O fundamental e o indispensável é que haja a participação de todos. Ou seja, ao menos algum dos itens da atividade deve ser feito, né, por um dos integrantes, certo? No mínimo um item. Então eu preciso que todos participem. Conforme a divisão de vocês, alguém pode fazer 3, outro pode fazer 2 e outro pode fazer, os 2 outros fazerem uma questão cada um. Isso é uma prioridade que eu deixo ao grupo decidir, tá certo? Então, a partir de agora, você já pode montar o seu grupo e isso já está valendo para a primeira atividade. Muito bem, e além das atividades no Formulários Google, cadê os outros 50 pontos? De onde virão? Teremos 2 provinhas, valendo um total de 50 pontos. É um semestre curto, como vocês já sabem, não é? Então, há espaço apenas para 2 avaliações diretas. E com datas para já serem registradas por vocês aí. Primeira, dia 18 de março e a segunda, dia 29 de abril. Note aí que são sextas-feiras, exatamente como eu falei informalmente. O horário, primeiro horário de sexta-feira, 7h30 da manhã, está reservado para a nossa disciplina aqui, caso eu precise utilizar. Então, coloquei na sexta-feira, com início às 7h30 da manhã. Como serão essas provas, eu ainda não sei exatamente. Como assim? Primeiro, elas poderão ocorrer presencialmente? Sim, elas poderão ocorrer presencialmente. Eu não posso ir aplicar as provas, né, pelas limitações da IN 90. Mas é possível que algum colega, alguém lá do setor de ensino, possa aplicar a prova por mim. Né? Vocês estarão na sala de aula e a pessoa vai lá aplicar a prova. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que essa avaliação seja feita no formato de Google Formulários. Eu envio para você às 7h30 da manhã
e dou um prazo para que vocês resolvam e me reenviem a resolução pelo Google Forms. Muito bem? Então, são as duas possibilidades que eu tenho a definir mais adiante. Exatamente porque são circunstâncias que eu ainda não tenho como dimensionar exatamente, não é? Caso seja presencial, eu preciso antes que alguém crie as condições para fazer essa aplicação por mim. Muito bem? Então, mais adiante, daqui a um tempinho, eu já vou poder saber com certeza e comunicar a vocês se isso vai ocorrer presencialmente ou não. Não sendo presencialmente, não podendo ser presencialmente, então será pelo Google Formulários. Eu libero, então, o formulário às 7h30 da manhã. Muito bem? E ainda um terceiro ponto a definir em relação às provas. Veja bem como as coisas podem variar, desde que atendam bem o interesse do bom andamento do curso. Essas provas podem ser de forma individual, podem ser individuais ou podem ser em grupo, assim como as atividades regulares, tá? Tudo dependerá do andamento aí dos fatores que a gente ainda não controla. Um deles, inclusive, é a questão da evolução da pandemia, não é? Então, para trabalhar em grupo presencialmente, isso exige uma certa proximidade de vocês, o que por enquanto não é conveniente, não é? Então, a gente precisa de mais um tempo, né? Até aí, finalzinho de fevereiro, começo de março, para que a gente defina como vai ser exatamente a modalidade de aplicação dessa primeira prova, né? E mais adiante da segunda. Fato é, serão 50 pontos, duas provas de 25, ocorrerão na sexta-feira, podendo ser presencialmente ou não, via Google Formulários, podendo ser ainda individualmente ou em grupo, não é? Então são as variáveis que a gente deixa em aberto para fechar mais adiante. Obviamente eu vou comunicar com a devida antecedência para vocês. Muito bem, além do nosso texto de referência, existe, como eu já comentei informalmente, o canal do YouTube em que a gente vai disponibilizar todas as videoaulas. Por isso é interessante que você se inscreva, não é? Fique à vontade para se inscrever, para ser comunicado assim que novos vídeos forem postados. Evidentemente que eu também vou postar lá na sala Google, mas certamente o Google vai avisar quem tiver inscrito de maneira instantânea. Outra coisa, as lives, não é? Como a gente mencionou. Então, para que eu possa já ter o vídeo gravado e pronto no próprio YouTube, sem ter o compromisso de fazer isso de outra maneira, pode ser que eu resolva fazer uma live lá num determinado horário que seja mais conveniente pela necessidade, pelo tempo, pela disponibilidade, etc. Então, se você já está inscrito, o YouTube te avisa instantaneamente também. De toda forma, as nossas videoaulas ficarão lá na nossa playlist que já existe. É a playlist de Física Geral 1, certo? Então, esse vídeo aqui está ou estará na playlist de Física Geral 1. Dicas além dessa. Primeira, importante, gente. Anotar as dúvidas durante as lives, durante os momentos síncronos. Mantenha lá seu caderno do lado do computador ou do lado do celular. Você não tem que anotar o conteúdo. Lembre-se, esse vídeo está gravado. Você pode acessar a hora que quiser. Você pode fazer depois o seu resumo, não é? Mas é importante que enquanto a gente estiver desenvolvendo o conteúdo na live, que você anote algum ponto específico ali que não ficou claro, que você precisa esclarecer. Né? Então mantenha sempre o caderno, lá sua caneta, seu lápis, etc., né? Bem próximo enquanto a live estiver ocorrendo, para que você tome nota e depois a gente possa sanar alguma eventual dúvida. E nesse caso, vocês vão me enviar essas dúvidas, inclusive durante as atividades. Enquanto a atividade estiver liberada, em média com espaço de uma semana, durante aquela semana, não deixe a atividade de lado. Lembre-se, né? Você pode fazer em grupo, então todo mundo está ali ligado nos elementos da atividade. Havendo dúvida, você me envie por e-mail e eu vou responder tão logo seja possível, né? Nessa modalidade, eu tenho acesso ao e-mail o dia todo, não é? O celular, como a gente costuma brincar, fica no bolso o tempo inteiro, para que a gente possa ver algum aviso, algum questionamento, alguma necessidade de vocês, tá bom? Então esse é um ponto importantíssimo.
envie-me por e-mail, tá? Ah, eu posso enviar lá pelo WhatsApp? Até pode, mas é fundamental que você registre por e-mail, né? Para que eu possa responder e que fique lá devidamente registrado. E além disso, caso seja uma dúvida que eu perceba que é relevante para todos, eu vou responder lá no mural da sala também. Outra dica, lembrando sempre, o livro-texto vai ter para que você possa visualizar, né? Caso haja alguma dificuldade no livro físico lá da biblioteca, um link lá no mural para que você possa visualizar o livro-texto de referência. Também o tutorial Conversor está aí, vai ficar disponível lá no mural da sala para quem ainda não tem, né? E por fim, uma última dica muito importante. O que fazer com as atividades concluídas e com as provas? Não é? São elementos indispensáveis para quê? Para que você tenha seus direitos assegurados, né, no cumprimento da disciplina. Então você deverá guardar os originais das atividades, quem produziu, se for em grupo, cada um guarde, o representante do grupo, né, fique aí com essa incumbência de fazer a pastinha para guardar essa documentação. Elas devem estar organizadas pela ordem de entrega, devidamente identificadas. Lembra? Tudo tem que estar assinado lá no topo, para posterior conferência de autenticidade, se e quando requisitados o forem. Não é? Então, nessa modalidade ANP, o que garante você plenamente os direitos de produção autoral é exatamente ter os originais disponíveis a qualquer tempo e hora, quando necessário, se assim for. Muito bem? Então são essas as nossas orientações gerais. Então é isso, estudante. Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro vídeo e se gostou, deixe o seu like, se não é inscrito, inscreva-se no canal e até a próxima aula. Como digo sempre, bons estudos!